Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo, 12h31 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. O custo da Câmara de Campinas está entre as mais baratas em comparação com cidades da região metropolitana de Campinas. Poupa Tempo faz campanha de arrecadação de alimentos. A ideia é ajudar famílias carentes neste Natal. Campinas participa da 2ª Marcha Mundial da Paz e da Não Violência. E no esporte, São José vence Santa Lúcia e fica com o título da Taça das Favelas Futebol Feminino. O Poupa Tempo está recebendo doações de alimentos para a campanha de Natal até o dia 18, na próxima quarta-feira, que vão ser entregues às instituições cadastradas pelo Fundo Social de São Paulo, que atendem a população em situação de vulnerabilidade. A repórter Andréia Marques está no Poupa Tempo do Campinas Shopping e tem as informações. Boa tarde, Andréia. Oi, Gabriel, boa tarde. A gente sabe, né, a quantidade de famílias carentes que realmente não têm condições de comprar alimentos. Aí entra essa ideia do Poupa Tempo de chamar a população para ajudar quem precisa, né? A ideia basicamente é essa mesmo, vir aqui na unidade e deixar algum tipo de alimento. Mas eu vou conversar agora, Gabriel, com o Elcio, que é o coordenador aqui do Poupa Tempo do Campinas Shopping, para falar como é que a gente faz para ajudar quem precisa, né? Pode trazer, Elcio, qualquer tipo de alimento ou não? Boa tarde. São alimentos não, boa tarde, são alimentos não perecíveis, né? Arroz, feijão, farinha, fubá, macarrão, café. Agora a gente tem que tomar cuidado também com o prazo, né? Porque às vezes a pessoa tem algum pacotinho em casa que faz bastante tempo, tem que analisar as condições do que vai ser doado. Perfeitamente. Nós pedimos para que esses alimentos tenham no mínimo 90 dias de validade. E tem que estar na embalagem original? Sim, perfeitamente, embalados na embalagem original. Agora, para quem vai essa doação? Vão para entidades que apresentam famílias carentes, né, na vulnerabilidade. Agora, a gente está aqui no Campinas Shopping, nessa unidade de Poupa Tempo, mas todas as unidades do estado estão recebendo ou são algumas específicas? São as 72 unidades dos Poupa Tempos em todo o estado. Agora, qual o horário que a gente pode fazer a doação? Durante todo o horário de atendimento dos postos. Quem tiver algum posto Poupa Tempo próximo à sua residência, é só entrar lá no site, verificar o horário de funcionamento e a entrega pode ser feita durante todo esse período. Agora é importante então que a pessoa ajude quem precisa, né? É uma corrente do bem, Elcio. Certamente, a intenção realmente é essa, né? O Fundo Social, a Prodesp e o EMTU fizeram essa campanha justamente para ajudar as famílias mais carentes e proporcionar um Natal mais feliz, mais próspero. Agora, só para a gente reforçar, dentro das unidades do Poupa Tempo tem um local específico para deixar essa ajuda. Sim, nós temos caixinhas espalhadas pelo posto e na administração também. Se a pessoa quiser, pode vir direto à administração e entregar suas doações. Agora não pode deixar de ajudar. O horário de funcionamento aqui para deixar essa doação, qual que é? Nós temos 2 postos na cidade de Campinas. No Campinas Centro, o funcionamento é até às 18 horas e aqui no Campinas Shopping até às 19 horas. Tá certo, muito obrigada pelas informações, parabéns pela campanha. Então, Gabriel, se você também tiver alguma coisinha na sua casa, algum alimento para ajudar o outro, é só trazer aqui no Campinas Shopping ou na unidade lá do centro, que, claro, é uma doação pequena, mas bastante importante para quem precisa. É com você aí no estúdio. Sem sombra de dúvidas, muito obrigado, André, então, pelas informações diretamente do Poupa Tempo. Reforço o convite aqui, então, hein? Até a próxima quarta-feira, dia 18, às 6 horas da tarde, na unidade do centro, 7 horas na unidade do Campinas Shopping, recebendo os alimentos para poder aí ajudar as famílias carentes. Obrigado, André, pelas informações. A Câmara de Campinas está entre as mais baratas na região metropolitana. Confira nesta reportagem especial. Na região metropolitana, Campinas aparece entre as câmaras da RMC que menos custa para a população. Segundo o levantamento do Tribunal de Contas de São Paulo, o custo da Câmara é de R$ 89,10 por habitante por ano, de acordo com o mais recente levantamento do TCE. Foram medidas que a gente foi tomando ao longo desse ano,
durante a execução do nosso orçamento, revisão de contratos, revisão de procedimentos, né? Nós adotamos aqui um sistema muito interessante de pregão eletrônico para todas as nossas licitações, que possa ser através desse modelo. Então, o save que a gente consegue, que é justamente a economia que a gente consegue, foi muito significativa, porque você amplia a disputa entre os licitantes, né? E fora isso, o nosso pregoeiro ainda dá aquela forçadinha no final para tentar melhorar ainda mais o valor. E os resultados estão aí. No ranking das 20 cidades da RMC, Arthur Nogueira é apontada como a mais barata. A câmara custa R$ 42,95 por morador. Em segundo lugar está Pedreira. Indaiatuba está em terceiro. Já Campinas ocupa o 8º lugar. Na região, a Câmara de Paulínia é a mais cara, custa R$ 251,87 por habitante. No Legislativo Campineiro, o orçamento de 2019 foi reduzido para conter gastos. Não pedimos os 4,5%, a gente já pediu 3,85%. Então, já no pedido do nosso orçamento, foram 25 milhões de economia. E com esse orçamento de 3,85% então, da Receita Tributária Ampliada, nós ainda investimos forte na gestão, forte no controle e estamos agora encerrando o exercício com 2,92% realizado. Com medidas focadas na economia, os gastos caíram. Em dezembro, a Câmara de Campinas disponibilizou aos cofres do município mais de 31 milhões de reais. O fato histórico contou até com caminhada e entrega de um cheque simbólico para o prefeito. Fora os agradecimentos a todos os vereadores, sem exceção, nós temos que agradecer os servidores. A parceria desenhada lá em fevereiro, prefeito, em março, no início da nossa gestão, foi assim, de suma importância. Porque se não houvesse o envolvimento de todos, sem exceção, nós não chegaríamos ao bom porto. Apesar da redução dos gastos, a qualidade dos serviços do Legislativo se manteve e até foi reconhecida por outros órgãos. Em outubro, a Câmara conquistou o 3º lugar no Prêmio Transparência e Fiscalização Pública. Campinas é o único município a conseguir essa premiação, dada pela Câmara Federal. E teve mais. A TV Câmara teve 2 matérias premiadas, uma entregue pelo consórcio PCJ e a outra pela Fundação FEAC. Economia, eficiência na gestão e transparência na política pública vão continuar como metas para 2020. De largada, estamos caindo já para 3,65, já na previsão orçamentária, e tentar de novo, né, chegar próximo dos 3 aí, que era a nossa meta. Nos surpreendeu esses 0,8 aí a mais, nossa meta era 3, conseguimos até passar um pouquinho disso, e tentar de novo bater nos 3 aí. Os vereadores Luiz Rossini e Jorge da Farmácia participaram neste fim de semana da 2ª Marcha Mundial da Paz e da Não Violência. Foi uma manhã muito especial que contou com a presença de várias entidades aqui de Campinas. Uma manhã única, repleta de muita união. A paz. É uma das coisas que a gente tem que falar, não somente falar e também praticar a paz e a não violência, não somente no nosso município de Campinas, mas acho que no mundo inteiro. Em parceria com várias entidades, Campinas recebeu a 2ª Marcha Mundial da Paz e da Não Violência. O ponto de encontro não poderia ser outro: a Praça Arautos da Paz, na Lagoa do Taquaral. E Campinas traz nessa data a sua preocupação com a construção de uma cultura de paz através desse ato, né? Significa isso, unir as pessoas e fazê-las refletirem que é importante cada um contribuir para mudar essa situação de intolerância, de violência, de disputa desenfreada que hoje ocorre em vários setores da sociedade. Crianças, jovens, adultos e idosos fizeram parte deste momento tão especial. Eu penso que nós não destruímos o planeta ainda, porque existem muitas pessoas como as pessoas que estão aqui. Nós somos muitos e graças a essa energia da maioria, ancoramos no planeta essa paz. Às vezes a violência é muito divulgada, mas quem segura a ancoragem dessa energia pacífica somos todos nós. Então isso é muito importante para que a gente veja que nós não estamos sozinhos.
nós olharmos aqui e vemos que tem muitas pessoas que pensam como a gente, que fazem no seu dia a dia um trabalho efetivo em prol da paz pessoal, social e planetária. A marcha, que passará por mais de 400 cidades, 100 países e 6 continentes, tem como objetivo mobilizar as pessoas para desenvolver a paz individual. A gente vê uma evolução de 10 anos para cá. Por exemplo, há 10 anos atrás, você não tinha tanta consciência sobre a discriminação, a violência que é a discriminação. Você não tinha tanta consciência sobre a violência contra a mulher. Hoje você tem, por exemplo, no Chile, uma série de manifestações, por exemplo, que estão se espalhando pelo mundo, né? De mulheres que têm ali uma espécie de grito de guerra, né? Pedindo para que se pare com essa violência. Então, nesses últimos 10 anos, têm sido feitas atividades em mais de 100 países e a gente vê, sim, os primeiros frutos disso acontecendo e é muito gratificante. E o dia não ficou marcado apenas pela caminhada. Teve muita história boa que serviu de inspiração. Um belo dia, alguém desejou muita paz, muita saúde, muitas alegrias. Eu fiz uma pesquisa e fiquei encantada, né? Como a sabedoria, né, do homem trabalha com histórias. A gente pode muito trabalhar o bem, trabalhar os valores através das histórias. É muito bom. E a música também esteve presente. Nunca se entregue. É um momento, na verdade, que envolve a cidade e o que a cidade pode pensar e fazer para a paz. Mais do que sentimentos e pensamentos, é preciso ações diárias, né? A prefeitura tem hoje 2 leis, que é o projeto de lei de cultura de paz, recentemente o projeto de lei que torna a cidade uma cidade de cultura restaurativa também, de justiça restaurativa. Nós, do Grupo Gestor, e eu, como membro da Secretaria Municipal de Educação, estamos aqui apoiando este conceito de vida. Na última semana, a Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara se reuniu e debateu as ações do Laboratório Vivo da CPFL Energia, um conceito de pesquisa que tem como base um ecossistema de inovação aberta. A reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, que é presidida pelo vereador Vinícius Gratti, foi realizada no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas. Hoje nós tivemos aí a última reunião ordinária, né, da Comissão de Ciência e Tecnologia, em que o Dr. Juliano, que é engenheiro elétrico, trouxe aqui informações relevantes em relação ao trabalho que ele desenvolve juntamente na CPFL Energia, em Barão Geraldo, na Unicamp e nos arredores, que é o conceito de laboratório vivo. Então trouxe aqui informações a respeito da distribuição de energia fotovoltaica, questão dos carros, veículos elétricos, então questões que trazem aí benefício à população no que diz respeito à questão da economia, aos custos de energia e também à questão ambiental. Uma preocupação aí em reduzir ao máximo a questão do impacto ambiental que atinge a todos. Laboratório Vivo é um conceito de pesquisa que tem como base um ecossistema de inovação aberta, que muitas vezes opera em um contexto territorial e que integra concorrentemente processos de pesquisa dentro de uma parceria público-privado. Esse projeto, na verdade, ele é um conjunto de ações que nós iniciamos aí desde 2012 dentro da área de inovação da CPFL, com o intuito de testar novas tecnologias emergentes no mercado. Tecnologias essas de pesquisa e também de escala comercial. Esse projeto segue um ciclo de desenvolvimento que a CPFL julga relevante, né? Hoje o tema da inovação e da sustentabilidade está muito em alta, mas é algo que a CPFL já vislumbrava há um passado não muito longe, né? E que nós fomentamos um círculo de desenvolvimento sustentável. O vereador reforça que esse é um assunto que cada vez mais chama a atenção da população. Da consciência ambiental, energética, ela vem crescendo a cada ano na população. O próprio professor Juliano trouxe aqui informações, por exemplo, inclusive do que vem caindo os custos de investimento, a questão, por exemplo, da energia fotovoltaica. Então, nesse sentido, é que nós temos esperança de um futuro mais otimista em relação à questão energética e ambiental no nosso país. Vamos para um rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta terça-feira,
Tem ainda quadro de educação, quadro de saúde e a final da Taça das Favelas Futebol Feminino. Não saia daí. Bom, você pode fazer a sua parte, né? Fazer o resgate, levar um veterinário e depois pedir ajuda no Facebook. Eu pedi ajuda a uma ONG que possa te auxiliar de alguma forma. Essa seria a atitude correta de qualquer pessoa, né? Não precisa ser uma entidade exclusivamente, um protetor para resgatar. Qualquer pessoa pode fazer a sua parte de ajudar um animal. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre com certa idade pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Vilma Ciri, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação, tá bom? Semana de muito calor em Campinas, então amanhã, terça-feira, o sol aparece durante todo o dia. No fim da tarde, a nebulosidade aumenta e pode chover em algumas regiões, mas sem grande intensidade, de uma forma bem rápida. Vamos às temperaturas, então. Mínima de 21 graus e a máxima pode chegar aos 29, você está vendo aí na sua tela, mínima de 21 e máxima de 29 nesta terça-feira. O quadro de Olho na Educação continua falando sobre as emoções na sala de aula, já que aumentou o número de alunos com depressão e ansiedade. Hoje a repórter Andréia Marques conversa com uma psicóloga. Olá, hoje o quadro de Olho na Educação vai falar de emoções. Angústia, depressão, ansiedade. Os jovens têm lidado com muitos sentimentos. Mas qual deve ser o papel da escola e da família? É por isso que eu vou conversar com a psicóloga Estela. Tudo bem, Estela? Tudo bem. Você tem percebido o aumento de jovens, e principalmente estudantes, com depressão e quadro de ansiedade? Muito, tenho percebido muito. Está cada vez mais presente isso tanto nas escolas quanto na clínica. Essa queixa do jovem de que ele está ansioso, de que ele está triste demais. Uma sobrecarga de obrigações, uma sobrecarga de expectativa dos pais em cima desses jovens. Está assim cada vez mais presente. Agora, como combater isso, por exemplo, na escola? O professor deve estar atento a alguns sinais? Sim, a escola e os pais precisam andar em conjunto, né? O nosso mundo ideal onde andem em conjunto um profissional da saúde mental, a escola deveria ter um profissional da saúde mental disponível e a família juntos, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Ou fica tudo para a escola, ou muitas vezes a família acaba fazendo esse papel, porque a escola também não tem essa visão. E sim, seria muito interessante que todos fizessem esse... É um trabalho em conjunto, porque o mundo mudou e nós não estamos adaptados ainda para isso. O aluno ser ouvido é um primeiro passo? Sim. Sim, entender que crianças e adolescentes têm sentimentos, têm emoções, têm desejos, vontades próprias e não simplesmente obedecem ordens. Eles têm, sim, ideias próprias. Tá certo, eu quero agradecer a sua participação, muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Tchau!
Repetir de ano pode ser um trauma para o estudante, já que gera tristeza, vergonha e ressentimento por conta da falta de maturidade em lidar com problemas. Este é o tema de hoje do Quadro de Saúde. Repetir o ano escolar pode ser até traumático para pais e alunos. Mas o que fazer? Como ajudar? A Emotional Learning Coach Marlu Adib nos orienta. Neste momento de reprovação, essa notícia é como uma bomba na família, né? Acaba desequilibrando emocionalmente todas as pessoas. A criança ou o jovem que passou por isso e os pais. A primeira coisa a se fazer nesta família é manter a calma. Então, eles precisam estar calmos, achar o equilíbrio, encontrar o equilíbrio para isso. Então, achou o equilíbrio, mantiveram a calma, então vem o segundo passo, que é o diálogo. Aí eles precisam sentar e conversar. Esses pais precisam conversar com esses filhos que passaram por este momento de reprovação para procurar entender o que aconteceu. Porque, obviamente, essa criança ou este jovem, este adolescente que está passando por esse momento de reprovação vai estar com o emocional lá embaixo, com a autoestima lá embaixo. Então, precisa, com muito carinho, com muito jeito, com muito amor, chegar e perguntar o que aconteceu, o que houve. Então, vamos entender o que houve? Então, a família tem que manter equilíbrio para poder entender o que aconteceu. Os pais devem ter um olhar atento desde o início do ano sobre esse estudante, sobre seu filho. Para chegar no momento da reprovação, esse estudante ele já passou pelo primeiro bimestre, pelo segundo, pelo terceiro e pelo quarto. E pelas possibilidades de recuperação em todos esses bimestres. Então, onde está o olhar destes pais, destes responsáveis, para esse estudante no primeiro bimestre? Porque alguma coisa aconteceu neste primeiro bimestre. Eu tenho que estar atento, descobrir, olhar para as emoções deste estudante no primeiro bimestre, tentar recuperar. Então, se chegou à reprovação, olha, ele passou por 4 etapas, fora as possibilidades de recuperação para chegar à reprovação. Então, ele não foi olhado. O ano todo ele não foi olhado, porque para se ter uma recuperação, a gente começa o ano no início do ano e termina no final do ano. Então, esses meses todos, onde está o olhar? O olhar com amor para este meu estudante, para eu não deixar que isso aconteça. Então, às vezes acontece uma bola de neve que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo se eu não cuido lá no comecinho. Então, por isso, sempre o olhar muito atento. Olhar o que está acontecendo, sentir o que está acontecendo, dialogar, perguntar, se interessar pelos filhos, pelos estudantes, por todos os momentos, inclusive o momento em escola deste aluno. As emoções negativas só trazem prejuízos aos relacionamentos e à saúde. Por isso, o equilíbrio emocional é fundamental. Existem possibilidades para se recuperar. Então, para se chegar a uma reprovação, algo bem grande está desequilibrado aí. Então, a gente precisa procurar entender o que está acontecendo emocionalmente com esta criança, com este jovem, com este adolescente e cuidar disso. Procurar entender, mas isso com calma. Não adianta apontar o dedo, não adianta julgar, não adianta brigar, não adianta discutir. Isso a gente não vai resolver. A gente vai só aumentar este problema. Para a gente resolver este assunto, este problema, a gente tem que manter a calma, achar o equilíbrio, ter o diálogo, mas isso tudo recheado de muito amor, para que a gente possa entender e ajudar a solucionar, descobrir qual foi o problema que levou a essa reprovação e aí tentar solucionar com muito amor, com muito carinho. Na final da Taça das Favelas, futebol feminino, São José e Santa Lúcia fizeram um grande jogo no estádio Moisés Lucarelli. Mas, no fim, prevaleceu a experiência de São José.
A equipe do São José começou em cima do Santa Lúcia. Érica fez jogada pela direita e cruzou. A bola passou por todo mundo e aí valeu a persistência da camisa 10, a Naná, que recuperou a bola e cruzou de novo. A zaga tirou parcialmente e aí a capitã Biril, 39 anos, da intermediária, soltou a bomba. O desvio no meio do caminho matou a goleira Keila. 1-0 São José. Na etapa final, o Santa Lúcia foi para cima com 3 atacantes, só que deixou espaços. E no contra-ataque, Érica, olha a habilidade da camisa 11, tirou a zagueira para dançar e no rebote da goleira definiu. Final, São José 2, Santa Lúcia 0. É o 9º título da equipe na história. Projeto do São José existe desde 1988. No bairro aconteceu a maior peneira da cidade de Campinas, com 94 mulheres participando. E do outro lado, o Santa Lúcia também está de parabéns. Encarou de igual para igual uma equipe com média de idade superior. O Santa Lúcia tem apenas 18 anos de média e a lateral direita 13 anos. Então tem muito futuro pela frente. A TV Câmara Campinas transmitiu tudo ao vivo e você pode rever a final da Taça das Favelas no Facebook da TV. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que às 10 horas da noite você pode rever as principais notícias do dia. A gente se vê amanhã ao 12:30, ao vivo, hein? Até lá, tchau, tchau!